Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Quero ler um versículo que fala sobre a vida de José. Quero ler Hebreus 11, 21 e 22. Hebreus, capítulo 11, versículos 21 e 22. O livro de Hebreus foi escrito para um povo que estava perdendo a expectativa de fé. Sabia disso? O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de irmãos que estava esmorecendo, se entristecendo, acreditando em algumas besteiras. E aí o escritor de Hebreus vai e começa o livro falando de quem é Jesus, qual a obra que ele fez. Depois ele vem no capítulo 11 e faz essa galeria fantástica dos heróis da fé, mostrando para eles: olham, tem gente aí que prevaleceu pela fé, olhem para eles, creiam em Deus como eles creram, e vocês também prevalecerão. O livro de Hebreus foi escrito para esse grupo, e José é uma dessas figuras de homens de fé citados pelo escritor. E Hebreus 11, 21 diz assim: pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Versículo 22. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos agora lá para Gênesis, no último capítulo de Gênesis. Vamos ver essa citação que o escritor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, faz de José. Capítulo 50, versículo 24 em diante. José morre aos 110 anos. Em 30 anos sua vida foi formada por Deus. Em 80 anos ele desfrutou das bênçãos de Deus. E o versículo 24 diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu gostaria que você repetisse comigo essa expressão: mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Vamos lá? Mas Deus... E agora essa segunda parte: e os tirará dessa terra e os levará para Canaã. Olha a expressão que José diz aos seus irmãos. Ele está perto de morrer e diz: olha, Deus certamente vos visitará. Que coisa, que homem de fé, de ousadia. E vocês vão voltar para casa. E aí, olha aonde ele chega, irmãos. Aonde chega um homem de fé. E vocês vão voltar para casa. Quando isso acontecer, eu já vou morrer. Não vou mais estar vivo, porque já estou quase morrendo. Mas eu quero pedir uma gentileza para vocês. Olha só agora o versículo 25. Qual é a gentileza dele? E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Aleluia. Em outras palavras, olha, meu povo, Deus vai te visitar. Nós ficaremos aqui um tempo, porque Deus disse que a gente ia ficar. Mas Deus vai te visitar. E quando Deus visitar, vai visitar para libertar vocês para lá. E quando vocês forem para lá, é o seguinte: leva a minha ossada, porque eu não sou daqui, eu sou peregrino aqui.
Isso é fé ou não é fé? Vamos orar? Vamos orar? Pede para Deus falar com você em nome de Jesus. Ó Deus amado, fala ao nosso coração nessa noite, pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é José, um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Diga assim: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado: você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pode dizer com fé, porque está à frente, atrás, do lado, do outro, para o bebê que está mamando, você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nessa minha última mensagem sobre José, eu quero falar sobre isso, porque a vida espiritual do crente é a grande vida real do crente. Vivemos num mundo sobrenatural. Esse mundo sobrenatural é o natural cristão. Milagre, intervenção de Deus deve ser algo comum na vida de um cristão. Amém, igreja? Por quê? Porque nós vivemos para Deus. Que Deus? O único e verdadeiro Deus, revelado através de Jesus Cristo, e que foi assunto aos céus ao terceiro dia, ou melhor, ressuscitou ao terceiro dia, depois veio à terra, ficou entre os apóstolos e subiu antes do Pentecostes. Aí sim ele foi assunto ao céu. E quem veio em lugar dele manifestar a glória dele? Quem? O Espírito Santo de Deus. O dia do Pentecostes é o dia que começa então aquilo que chamamos de Era da Graça, o período dos gentios. Hoje nós sentimos Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje, quando aceitamos a Jesus, o aceitamos pelo poder do Espírito Santo. Quando pertencemos a uma igreja, pertencemos pelo poder do Espírito Santo. Quem realmente nos fez entender a obra salvífica do Filho de Deus foi o Espírito Santo. Então, eu quero te levar hoje e mostrar uma pessoa que muito mesmo antes de vir ou saber sobre o que era Pentecostes, ou existir o nome, a nomenclatura Espírito Santo, vivia na plenitude dele lá atrás, por volta do ano de 1500, ou melhor, José é por volta do ano 1900 antes de Cristo, 1900 anos antes de Cristo. Ele não sabia, ele não tinha essas terminologias, Espírito Santo, Paracletos, que hoje a teologia nos dá, porque a revelação de Deus foi fechada. A revelação de Deus foi progressiva. Mas José era alguém que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero que o seu coração seja profundamente ministrado a viver diante da presença do Espírito Santo de Deus. Que enquanto falo você possa pedir: Espírito Santo de Deus, eu quero te compreender melhor, como José te compreendeu. Eu quero te obedecer melhor, como José te obedeceu. Eu quero entender a tua mente, os teus mistérios, como José o fez. Por isso que o escritor de Hebreus põe ele na galeria da fé. Irmãos, José até esses dias não tinha nas suas mãos o que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada. Ele não conhecia as histórias do profeta Elias, nem do profeta Eliseu. José do Egito jamais ouvira falar dos apóstolos e dos feitos dos 12 apóstolos e da igreja, porque ainda não tinha sido chegado esse tempo. Rei Davi, rei,
não existia nos dias dele. Pentateuco, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não existia. O que existia então? O que existia era a tradição oral, apenas isso. A tradição oral de Deus que foi dado para Abraão, foi depois passado para Isaac, chegou em Jacó e agora em José. Só isso. Aí eu te pergunto, ele tinha muito material para viver tudo o que ele viveu? Não. Mas ele teve uma vida exemplar com pouco daquilo que ele sabia? Sim. Eu quero te dizer, amado, que nós podemos viver uma vida tão exemplar, porque hoje nós temos o livro sagrado de Deus nas nossas mãos. Temos uma história maravilhosa de 1500 anos, onde a Bíblia foi escrita. Temos as revelações de Deus, de como Deus agiu na história, como Deus agiu no Velho Testamento, como Deus virou homem no Novo Testamento, como Ele ressuscitou, e depois a igreja foi formada pelo poder do Espírito Santo. Temos a história dessa igreja fervorosa em ebulição, e temos as cartas paulinas, as cartas petrinas, as cartas joaninas, cartas de Hebreus, de alguns outros autores, como Tiago e Judas, e a revelação do Apocalipse. A revelação de Deus está fechada. Em outras palavras, foi como se Deus pegasse um pedaço dele e deixasse nas nossas mãos. Hoje, amados, quando seguramos a Bíblia Sagrada, estamos segurando a única coisa que Deus fez questão de materializar-se como lembrança dele. É por causa das Escrituras que cultuamos a Deus como de fato fazemos, que edificamos igrejas como de fato edificamos, que ordenamos pastores como ordenamos, que enviamos missionários como fazemos. É por causa dessas Escrituras. José, com essas Escrituras, faria 1000 vezes mais do que a gente pode pensar e imaginar. Mas como então José conseguiu, com pouco material que ele tinha oral, chegar tão longe? Simplesmente pelo poder do Espírito Santo. E uma dependência total ao Espírito Santo de Deus. O pouco que ele sabia, unido a uma vida de total entrega e obediência, geraram numa vida abençoadíssima. Amém, igreja? Prestem bem atenção, amados, que cristianismo não é o quanto sabemos, é o quanto obedecemos. O saber é importante para que possamos obedecer, mas muita gente sabe de muita coisa e obedece muito pouca coisa. E é por isso que as bênçãos de Deus não são manifestas na sua vida. Amado, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, usando a vida de José como um instrumento, para que o teu coração e o meu coração sejam ministrados. Quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, irmãos? Quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa da Trindade, assim chamada por nós, numa definição de teologia. Ou acreditamos no poder invisível dele ou não. Ou dependemos dele ou não. Ou o alegramos com as nossas atitudes ou não. O Espírito Santo é Deus, é invisível, mas é real. Ele tem atributos de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é inteligente, ele tem conhecimento, um conhecimento absoluto e completo. Ele discerne tudo aquilo que é de Deus. Como uma pessoa inteligente, ele possui propósito e intenção. Ele tem um sentido de direção própria e características de uma pessoa plena. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus, ele demonstra sentimentos. Nós podemos entristecê-lo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual
foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus tem vontade própria. Porém, tendo uma vontade própria e direção própria, ele não age sem propósito. Tudo que faz é com um propósito. Tem uma razão de ser. Por que eu estou falando do Espírito Santo na vida de José, gente? José foi uma pessoa fantástica, que sofreu, que venceu nas dificuldades e triunfou. E ele não deixou, no momento de glória, com que o triunfo o sucumbisse. Por quê? Porque ele vivia para Deus. O Espírito Santo de Deus é revelado no livro de Atos dos Apóstolos de uma forma maravilhosa. Na abertura de igrejas, na evangelização, nos milagres. Eu me recordo que no seminário, meu professor de bibliologia dizia que a melhor tradução do nome do livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque o livro de Atos, na realidade, a pessoa que é manifesta ali é o Espírito Santo. E hoje, amados, a igreja só se torna uma igreja vencedora no poder e na autoridade do Espírito Santo. E um crente só é um crente realmente verdadeiro quando ele vive plenamente a presença e a obra do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo na Bíblia, ele age como pessoa. Ele reage como pessoa. Ele se relaciona como pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, um ser invisível. Ele está entre nós. Ele é o próprio Deus, que deve ser desejado por todos nós. Ele habita ao nosso lado e ele habita dentro de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar que quem é guiado pelo Espírito Santo não arruma desculpas pelos seus infortúnios, nem transfere para as outras as suas culpas ou as suas derrotas. José tinha todos os motivos humanos para ser uma pessoa repleta de desculpas e uma pessoa repleta de transferência de culpas. Quem realmente é guiado pelo Espírito Santo crê nos desígnios de Deus, crê na vontade de Deus e por ela depende. Quem realmente crê no Espírito Santo nos momentos difíceis ou nas escolhas erradas, não fica pensando assim, mas por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? Se eu tivesse tido aquela escolha, se eu tivesse escolhido aquele marido, aquela mulher, se eu tivesse escolhido aquele emprego, se eu não tivesse feito isso e aquilo, hoje eu não estava vivendo assim. Querido, não pense assim. Se você errou, peça perdão, mas vira a página da tua vida, porque ficar pensando assim só vai te adoecer. Sabe por quê? Porque é o diabo que quer que você pense assim. Eu quero te dizer, olhe hoje para o Espírito Santo de Deus. Erros todos nós temos, problemas todos nós temos, mas saiba que a sua vida não é um aborto da história, a sua vida é um propósito divino, amém? E Deus tem um plano com você. O grande elo aqui é olhar para o Espírito Santo de Deus e falar, Espírito Santo, o que tu queres de mim? Porque José, como eu disse, ele foi traído pelos irmãos, traído pela esposa de Potifar, esquecido no calabouço, e nem por isso ele ficou arrumando desculpas para não adorar a Deus. Vamos interrogar José hoje aqui. Vamos imaginar que José está entre nós. E vamos perguntar, José, foi difícil tudo aquilo que você passou? O que você acha que ele responderia? Sim, claro. Mas vem cá, José, você deixou de orar? Deixou de glorificar a Deus? Talvez nós fizéssemos essa pergunta esperando a nossa resposta. A nossa resposta poderia ser algo mais ou menos assim, é claro que eu deixei de orar, porque afinal de contas, eu saí da tutela do meu pai. Afinal de contas, eu fui jogado num poço e vendido como escravo aos 17 anos, sendo o melhor filho do meu pai. Orar, eu fiquei de mal de Deus. Levantei o meu mindinho para o céu e falei, estou de mal. Talvez essa seria a nossa resposta. Talvez.
mas posso dizer, sabe qual foi a resposta de José? Deduzo não pelas palavras, amados, mas pela vida. Deduzo que foram as seguintes: olha, num primeiro momento eu me irei, me revoltei, chorei, mas eu vi que nada disso ia adiantar, então eu continuei pedindo: Deus, tu tens um plano, tu tens um propósito, em pecado não estou, vivendo errado não estou, se estou sendo vendido como escravo, essa foi a sua vontade soberana na minha vida, e por isso, Senhor, estou aqui, quero lhe ser um servo fiel. Amém, amados? Você acredita que essa foi a oração de José? Eu não tenho dúvida. Irmãos, presta atenção, quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós cremos na soberania de Deus. Deus rege todas as coisas, está sobre todas as coisas, governa sobre tudo. Deus está controlando, Deus está guiando, Deus está fazendo, acontecendo, e nós somos coadjuvantes da história. Irmãos, a Bíblia relata que Deus é esse ser soberano que levanta governo e derruba governo. E se Ele estabelece um governo de uma nação, por que Ele não cuida da sua vida? Claro que cuida, filho. José sabia disso. José dependia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitas vezes, sabe o que nos atrapalha para a gente realmente ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus? As coisas dão errado na nossa vida e a gente começa a boicotar Deus. Você dá risada? A gente começa a boicotar Deus, como se pudéssemos boicotá-lo. Isso é fruto de uma vida egoísta, onde nós queremos que Deus nos sirva, que Deus seja o grande servo nosso. E é por essa razão que arrumamos tantas desculpas. Desculpa para não fazermos tantas as coisas. E quando não fazemos isso, transferimos as culpas. Alguém já disse que problema transferido, problema resolvido? Irmãos, isso, quem age assim são medíocres. Quem assume os erros são pessoas de muito caráteres e de muitas nobrezas. José estava lá, vivendo um dissabor imenso. Mas ele falava: não, o problema é meu, sou eu que estou vivendo, e eu tenho que enfrentar isso. Amém? Segundo lugar, quem é guiado pelo Espírito Santo aprende a lidar com as traições, com os abandonos, com os desprezos. Somente alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus pode viver rejeitado na vida e não se deixar vitimar pela vida. Porque aqui, irmãos, a gente vê que José, uma das maiores riquezas da vida dele, ele soube perdoar os seus irmãos. Agora, deixa eu ensinar algo aqui lindo para vocês sobre perdão, queridos. Deixa eu ensinar em poucas palavras. Qual é a diferença de perdão e de remorso? De arrependimento e de remorso? Ambas as pessoas, a que está com remorso e que está arrependida, pede perdão. Só que quem pede perdão por remorso, pede perdão na semelhança de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ao perceber que tinha vendido Jesus e traído Jesus por algumas moedas de prata, devolve as moedas para aquele pelo qual ele vendeu Jesus. Mas o que adiantou? Logo na sequência, ele foi se enforcar. Ele estava arrependido? Não, ele estava com remorso. Muitas pessoas, ao verem que entraram numa sinuca de bico, com todo respeito à expressão, ouviram que o leitinho foi derramado, pede perdão. Mas não pede perdão porque querem mudança de vida. Pedem perdão para pousar de bom moço. E José nos ensina aqui nessa história como lidar com o perdão genuíno. Porque, presta atenção, amados, Deus não quer que você seja ingênuo, bobo e feito de capacho na vida. Porque nós somos pessoas que devemos perdoar. E como devemos perdoar? Quando, de fato, aqueles que pedem perdão para nós demonstram que o perdão é genuíno. Presta bem atenção no que disse João Batista. João Batista disse assim, que realmente
aqueles que querem se arrepender dos seus pecados devem produzir frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, quer conhecer alguém com remorso? Ele não dá fruto, ele só dá palavras. As atitudes são teatrais. Quer conhecer alguém arrependido de verdade? Produz frutos. Você não precisa pedir, produz. Que tipo de fruto? Frutos dignos de arrependido. João Batista poderia ter dito assim: se alguém está arrependido, chore. Irmão, qualquer um chora. Chora ou não chora? Mulheres, chora ou não chora? E como chora? Criança, chora ou não chora? Chora. Um ator, chora ou não chora? Chora. Que tipo de lágrimas são essas? Lágrimas de arrependimento? Pode ser. Mas a grande maioria o quê? É lágrima de crocodilo. É ou não é? Homem chora também, viu, mulheres? E chora bem, lágrimas de crocodilo. João Batista não disse isso. João Batista poderia ter dito que o semblante dele fica com o semblante de dodói. Qualquer um pode fazer isso. João Batista diz, tem que dar fruto. Que fruto? Fruto digno de arrependimento. Vamos voltar para José. José vê que os irmãos dele vão comprar comida no Egito, chegam para os irmãos dele e fala: volta lá para o Egito, ou para Canaã, agora tragam-me Benjamim, porque se vocês não trouxerem Benjamim, é a prova de que vocês mentiram. E o que acontece com José? Olha que interessante. Ele testa os irmãos. Eles testam os irmãos para ver se os irmãos estão arrependidos. Porque quando eles chegam para Jacó e pedem para Benjamim ir, eles pedem e Jacó fala: vocês não vão levar de jeito nenhum o meu filho Benjamim, porque José já se foi e agora só me sobrou Benjamim. Então ele pede, os irmãos de José pedem para Jacó: não, me deixa. E o próprio Rúben diz assim: pai, deixa eu levar Benjamim, fica com os meus filhos, pai. E se alguma coisa acontecer com Benjamim, pode matar os meus filhos. É fruto ou não é fruto? É fruto. Tem arrependimento ou não tem? Tem. José se revela como irmão logo de início? Não. José experimenta. Está entendendo, filho? Está entendendo como que a gente lida com pessoas na vida que se dizem arrependidas? É assim, a gente testa, porque o teste vai produzir frutos se for legítimo, se for remorso, vão produzir frutos ilegítimos, amém, queridos? E aí depois de validado tudo isso, José se revela a eles, e aí os irmãos quase surtam, e ali ele fala: sou eu, José, venham, abraçam-me, e ali eles choram juntos, e ali todos eles reconhecem que aquele seu irmão estava ainda vivo. E é uma das histórias mais lindas de perdão. Por isso que realmente uma pessoa que ela é realmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela aprende a lidar com traições, ela aprende a lidar com abandonos. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Terceiro lugar, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe perdoar e não é ingênuo no seu perdão. José perdoou eles, liberou perdão, sabe? De fato, olha, vocês fizeram coisas horrorosas para mim, mas eu quero te perdoar. E por causa do perdão que ele deu aos irmãos, ele pôde ver de novo o seu papai ao seu lado. Filho, lembre-se disso. Todas as vezes que nós perdoarmos alguém que realmente nos feriu, a gente vai ver o Pai. Que Pai? O nosso Pai Celestial do nosso lado. A família vai voltar e vai se reencontrar. Todas as vezes. Porque José fez isso. Mas como eu disse, qual é a lição? É um perdão genuíno. É um perdão verdadeiro, onde produz frutos. De que tipo? Frutos de arrependimento. Quarto lugar, quem é guiado pelo Espírito Santo sabe como o seu futuro será e o futuro do seu povo. Olha que coisa linda, Jacó morre, e aí os seus irmãos ficam morrendo de medo, agora José vai nos matar, e aí ele diz assim para os seus irmãos: deixem de ser besta,
Essa é a tradução do Raimundo, tá? Versão corrigida do Raimundo. Deixem de ser besta. Eu não quis fazer mal com vocês antes, eu poderia. Eu não vou fazer agora. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus mudou o mal que foi feito por vocês a mim em bem. E a Bíblia diz que ele falou amavelmente aos seus irmãos. E os irmãos descansaram. E antes de morrer ele disse: olha, só que é o seguinte, eu quero te fazer um pedido. Quando a gente voltar para a nossa terra, leva a minha ossada. Irmão, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe do seu futuro, sabe o futuro do seu povo, sabe para onde vai. Mesmo que ele partir, ele deixa um legado. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, os seus olhos vão além da sua vida, porque ele sabe que o fruto dele permanecerá. E a grande lição aqui de José em pedir que os seus ossos voltem para Canaã é a seguinte, amados: esse Egito não merece nem a nossa ossada. Esse Egito não merece nem os nossos restos mortais. Por quê? Porque fomos comprados por um alto e sublime preço, o sangue de Jesus. Esse corpo que você tem, ele é tão santo e tão precioso que essa terra não merece, porque ela é desse Egito. Por isso que um dia Jesus disse que no soar da última trombeta, os nossos corpos seriam transformados, nós ressuscitaríamos e nos encontraríamos com o Senhor na glória. Amém, queridos? A nossa vida é tão importante, é tão especial, que a gente sabe do nosso futuro. Deus vai intervir, como eu disse ali no início desse texto. Deus vai intervir, vai libertar o seu povo. E quando libertar, nem a nossa ossada vai ficar aqui. Amém, queridos? Mas para que a gente tenha essa vida exemplar, onde de fato a gente não vive arrumando desculpas, onde de fato a gente aprende a lidar com situações difíceis, com traições, onde a gente saiba lidar com perdão e onde a gente também possa ver o nosso futuro. Para tudo isso a gente precisa do quê? Do Espírito Santo de Deus. Muito. Precisamos dele, porque somente ele vai nos guiar nos momentos que a gente não tiver nenhuma resposta. Amado, a sua vida é diferente da vida do seu parente. E é por isso que você precisa do Espírito Santo de Deus. Para em alguns momentos não errar. Para que ele te conduza, para que ele te guie, para que ele te ilumine. Que nessa noite você possa fazer como José. José não teve uma vida comum. Ele teve uma vida sobrenatural. Por causa dele, não. Por causa do Espírito do Deus vivo que o acompanhava. Deus quer que você tenha uma vida sobrenatural. Uma vida repleta de sinais de Deus. Sinais onde Deus possa estar te usando. Sinais onde Deus possa estar falando com você. E essa vida sobrenatural é nos dada pelo poder do Espírito Santo. José fez uma boa escolha. Qual é a sua escolha? Quero te desafiar a orar agora, pedindo: Senhor, com o pouco que eu aprendi até hoje, ou com o muito, me ajuda a ser dependente do Teu Espírito Santo. Me ajuda a viver em função do Teu Espírito Santo e a frutificar para a glória do Teu nome. Amém? Vamos orar? Peça agora a Deus: Senhor, eu quero viver regado da presença do Teu Espírito Santo. Peça mesmo para Deus, e Deus vai te ajudar no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Pai amado, assim como Tu enviastes o Teu Espírito a José do Egito, envia nós também, Senhor. Assim como José não tinha um conhecimento muito profundo, muito marcante, mas teve uma vida totalmente entregue ao Teu Espírito Santo, eu te peço, faça assim conosco, no nome santo e precioso de Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor, entre nós. Glorifica o Teu nome entre nós e ajuda-nos a viver uma vida na dependência do Teu Espírito Santo. Como foi Ele, ó Senhor, concede-nos a graça de poder ver os Teus toques, sinais na nossa vida. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados?
eu quero somente te dizer, mergulhe no Espírito Santo de Deus. Mergulhe na dependência dele. Tenha essa entrega total. Não fique pelas beiradas, que nem o mineiro que come pelas beiradas. Não, nessa hora, irmão, você tem que meter a colher no meio, sabe? Mergulhar de cabeça, porque essa é a vida que Deus espera para você e para mim.